Moisés e a saída do Egito talvez sejam uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das menos compreendidas. Durante séculos, milhões de pessoas enxergaram apenas um povo caminhando para fora de uma terra de escravidão. No entanto, nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa narrativa revela algo muito mais profundo. O Egito não começa como um lugar. Ele começa como um estado da consciência. E isso significa que uma pessoa pode nunca ter pisado no Egito e ainda assim viver presa nele todos os dias sem perceber. Você acorda, olha o saldo da conta e decide como será o seu humor. Recebe uma mensagem e imediatamente acredita que ela define o rumo do seu relacionamento. Escuta um diagnóstico, uma notícia ou uma crítica e passa o restante do dia vivendo como se aquilo fosse a verdade definitiva sobre sua vida. Parece normal agir assim, porque foi exatamente assim que aprendemos a viver. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem realmente está governando sua existência? A sua consciência? Ou aquilo que os seus sentidos insistem em mostrar? Quando estudamos profundamente Neville, percebemos que ele nunca tratava as histórias bíblicas como simples acontecimentos históricos. Cada personagem representa um movimento da mente humana, e cada jornada descreve um processo interior. Foi por isso que ele enxergava a Bíblia como um mapa psicológico da consciência. O Egito representa o domínio absoluto das aparências sobre o homem. A escravidão representa o hábito de aceitar o que os olhos veem como causa da realidade. E é justamente nesse ponto que a história de Moisés deixa de falar sobre um povo antigo e começa a falar diretamente sobre você. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas tentem transformar a própria vida sem conseguir resultados duradouros. Elas mudam estratégias, procuram oportunidades, trabalham mais, buscam respostas em todos os lugares, mas continuam permitindo que cada circunstância determine aquilo em que acreditam. Se tudo parece difícil, concluem que a vida é difícil. Se tudo parece atrasado, concluem que o futuro também está atrasado. Sem perceber, continuam obedecendo ao mesmo faraó invisível, a autoridade concedida aos próprios sentidos. Aqui você é lembrado de que existe um caminho diferente, onde a consciência desperta para quem realmente é, e essa descoberta pode começar hoje. A própria chamada de Moisés em Êxodo capítulo 3 acontece quando uma chama arde sem consumir a sarça. Neville enxergava nessa imagem um símbolo poderoso. Existe algo dentro de você que não depende das circunstâncias para permanecer vivo. Enquanto os sentidos gritam que nada mudou, uma voz silenciosa continua chamando a consciência para despertar. O grande conflito nunca foi entre Moisés e Faraó. Sempre foi entre aquilo que seus olhos afirmam ser impossível e aquilo que sua consciência pode assumir como verdadeiro. É exatamente aí que começa a verdadeira saída do Egito. Existe uma razão pela qual Israel permaneceu tanto tempo no Egito antes da libertação acontecer. Não era apenas porque Faraó possuía mais força. Era porque anos de escravidão fizeram aquele povo acreditar que sua realidade dependia inteiramente de alguém do lado de fora. A prisão mais difícil de romper nunca foi feita de correntes, mas de convicções. O mesmo acontece quando você acredita que só poderá viver em paz depois que encontrar o emprego ideal, receber aquela resposta, quitar todas as dívidas ou ouvir das outras pessoas aquilo que espera há tanto tempo. Sem perceber, você entrega aos sentidos o direito de decidir quando poderá ser livre. Nas obras de Neville Goddard, uma verdade aparece repetidas vezes. Aquilo que os sentidos mostram é sempre o reflexo de um estado que já foi assumido anteriormente. O problema é que quase todos fazem exatamente o contrário. Primeiro, observam o reflexo e depois escolhem no que acreditar. É como alguém diante de um espelho tentando mudar a imagem e empurrando o vidro com as mãos. Quanto mais insiste em modificar apenas a aparência, mais frustrado se torna. Não porque lhe falte capacidade, mas porque está tentando transformar o efeito antes de transformar a causa. Pense em alguém que deseja prosperidade, mas consulta o aplicativo do banco diversas vezes por dia, esperando que um número diferente apareça.
Cada vez que olha para o saldo, confirma internamente a sensação de falta. Ou naquela pessoa que afirma desejar um relacionamento saudável, mas interpreta cada silêncio como abandono e cada demora como rejeição. Os sentidos apresentam uma cena, e imediatamente a consciência se curva diante dela. Aos poucos, a aparência deixa de ser apenas uma informação e passa a ocupar o lugar de autoridade. É exatamente assim que a escravidão continua existindo sem que ninguém perceba suas correntes. Foi por isso que Moisés precisou despertar antes de conduzir qualquer pessoa para fora do Egito. Em Êxodo capítulo 3, Deus não entrega primeiro um exército, uma estratégia militar ou um caminho seguro. Primeiro desperta a identidade de Moisés. A transformação começa quando ele deixa de se enxergar apenas como um homem limitado pelas circunstâncias e começa a responder ao chamado de uma realidade maior. Estudando profundamente Neville, torna-se impossível ignorar esse paralelo. Nenhuma libertação exterior acontece antes que uma nova identidade seja assumida no interior da consciência. Talvez o ponto mais desconfortável dessa descoberta seja reconhecer que Faraó nem sempre fala através de uma pessoa, de uma notícia ou de uma dificuldade. Muitas vezes, ele fala através daquela voz silenciosa que insiste em repetir: olhe para a realidade. Nada mudou. Enquanto essa voz continuar recebendo mais crédito do que a imaginação consciente, o Egito parecerá inescapável. Mas existe um detalhe na jornada de Moisés que muda completamente essa compreensão, e ele revela por que a verdadeira liberdade começa muito antes do primeiro passo para fora da escravidão. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, um detalhe se torna impossível de ignorar. Deus jamais manda Moisés discutir com Faraó para convencê-lo de que a escravidão é injusta. A mudança não começa tentando transformar o opressor, mas despertando aquele que acredita estar preso. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a forma de interpretar a própria vida. Enquanto você acredita que precisa convencer pessoas, modificar circunstâncias ou esperar o ambiente cooperar para finalmente viver em paz, continua aceitando que o poder está fora de você. Neville insistia que a única mudança verdadeira acontece na consciência, porque é dela que toda experiência emerge. É por isso que a revelação do nome divino possui um significado tão profundo. Quando Moisés pergunta quem deverá dizer que o enviou, a resposta é: eu sou, em Êxodo capítulo 3. Neville dedicou inúmeras palestras e livros a essa expressão, porque via nela o centro de toda a Bíblia. Eu sou não é apenas um nome dirigido a Moisés. É a identidade criadora presente em cada ser humano. Sempre que você afirma eu sou incapaz, eu sou rejeitado, eu sou azarado ou eu sou limitado, está utilizando o próprio nome de Deus para definir um estado de consciência. A questão nunca foi se você usa o eu sou. A questão é qual realidade está alimentando através dele. Isso explica por que tantas pessoas desejam mudar de vida enquanto continuam reafirmando diariamente aquilo que desejam abandonar. Alguém sonha com prosperidade, mas passa o dia inteiro dizendo que está quebrado. Outro deseja saúde, mas sua conversa gira apenas em torno dos sintomas. Há quem procure um relacionamento harmonioso, mas internamente se identifica como alguém que sempre será abandonado. Os sentidos oferecem uma fotografia do presente, e a consciência, em vez de assumir uma nova identidade, apenas confirma a antiga. Assim, o Egito continua existindo não porque Faraó seja poderoso, mas porque a mente ainda se reconhece como escrava. Foi exatamente isso que Neville enxergou quando interpretava a Bíblia como um drama psicológico. Faraó representa a tirania das evidências sensoriais. Cada ordem dada por ele simboliza a pressão constante para acreditar apenas naquilo que os olhos veem, os ouvidos escutam e as mãos conseguem tocar. Já Moisés representa o despertar da imaginação iluminada, aquela capacidade interior de permanecer fiel ao invisível, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. O verdadeiro confronto nunca acontece entre dois homens. Ele acontece entre dois estados de consciência,
disputando o governo da sua identidade. Talvez agora a história comece a revelar uma camada que permaneceu escondida durante séculos. Libertar-se da escravidão dos sentidos não significa negar a existência das dificuldades, fingir que elas desapareceram ou viver desconectado da realidade. Neville nunca ensinou isso. Ele ensinava que a aparência deve ocupar o lugar de efeito, jamais o de causa. Quando essa ordem é invertida, Faraó continua reinando. Quando ela é restaurada, algo dentro da consciência começa a mudar silenciosamente. E é justamente nesse ponto que as primeiras rachaduras aparecem no império construído pelas aparências. Se a história terminasse quando Moisés descobriu quem realmente era, ela seria apenas uma bela reflexão sobre identidade. Mas a Bíblia continua porque despertar não é o mesmo que permanecer desperto. É nesse ponto que Neville Goddard conduz a interpretação para uma camada ainda mais profunda. Depois que a consciência começa a reconhecer o seu verdadeiro poder, ela inevitavelmente entra em conflito com todos os hábitos antigos. Faraó não resiste porque seja mais forte do que Deus. Ele resiste porque representa a força da velha identidade, construída durante anos pela repetição das mesmas crenças e pela confiança absoluta nos sentidos. É exatamente por isso que Faraó endurece o coração repetidas vezes. Na leitura psicológica de Neville, esse endurecimento não descreve apenas a atitude de um governante antigo. Ele simboliza a tendência da mente humana de retornar ao conhecido, mesmo quando esse conhecido produz sofrimento. Quantas vezes alguém decide confiar na imaginação? Mas basta surgir uma conta inesperada para sentir novamente que a escassez venceu. Quantas vezes assume interiormente um estado de paz e, diante de uma simples discussão, volta imediatamente ao medo, à insegurança e à ansiedade? O velho homem sempre tenta recuperar o trono que ocupou durante tanto tempo. As pragas também deixam de ser simples acontecimentos extraordinários quando observadas por essa perspectiva. Elas representam o colapso gradual da autoridade que os sentidos exercem sobre a consciência. Cada golpe recebido pelo Egito revela que aquilo que parecia absoluto começa a perder sua força. O mesmo acontece dentro de você quando deixa de reagir automaticamente às circunstâncias. A primeira reação talvez ainda seja o medo, mas ele já não permanece por tanto tempo. A preocupação ainda aparece, porém já não governa todas as decisões. A ansiedade tenta ocupar espaço, mas encontra uma consciência que começa a reconhecer uma autoridade maior do que aquilo que vê. Foi exatamente esse princípio que Neville procurou ensinar ao explicar que a imaginação não luta contra a realidade aparente. Ela lhe dá origem. Quando você permanece fiel ao estado assumido, não está travando uma batalha contra o mundo exterior. Está retirando dele o poder que nunca lhe pertenceu. Aos poucos, aquilo que parecia inabalável começa a perder consistência, porque o estado de consciência que o sustentava já não recebe o mesmo alimento. A mudança quase nunca acontece primeiro diante dos olhos. Ela acontece primeiro na forma como você passa a olhar para aquilo que antes parecia definitivo. Talvez você esteja vivendo esse processo sem perceber. Talvez ainda existam situações que insistem em dizer que nada mudou. Mas se dentro de você já começou a nascer uma convicção silenciosa de que sua identidade não depende mais das circunstâncias, então algo muito importante já aconteceu. O Egito ainda pode parecer o mesmo, Faraó ainda pode levantar a voz, mas a consciência já iniciou um movimento que nenhuma aparência consegue interromper. E é justamente esse movimento que prepara a cena mais decisiva de toda essa jornada interior. Existe um detalhe na saída do Egito que raramente recebe a atenção que merece. Depois de testemunhar sinais extraordinários, Israel finalmente deixa a terra da escravidão. No entanto, bastou encontrar o Mar Vermelho à frente e o exército egípcio atrás para que o povo imediatamente desejasse voltar. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse momento revela uma das maiores verdades sobre a consciência humana. Mudar de estado não significa que os antigos hábitos desapareceram.
Significa que eles perderam o direito de decidir quem você é. Os sentidos, porém, tentam recuperar esse direito até o último instante. Observe como isso acontece na vida cotidiana. Você decide assumir a identidade de alguém próspero, mas surge uma despesa inesperada. Resolve viver a partir da paz, mas recebe uma ligação que traz preocupação. Assume ser amado, mas encontra um silêncio que desperta antigas inseguranças. Nesse instante, os sentidos começam a gritar, exatamente como o povo gritou diante do mar. Era melhor voltar. Não porque o caminho antigo fosse bom, mas porque era conhecido. Neville explicava que a consciência sempre será tentada a regressar ao estado que ocupou durante anos, pois é nele que a imaginação foi condicionada a permanecer. É justamente aqui que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ganha um significado completamente diferente. Andamos por fé e não pelo que vemos. Para Neville, fé nunca foi esperar que Deus resolvesse uma situação exterior. Fé é a fidelidade ao estado assumido, mesmo quando nenhuma evidência sensorial ainda o confirma. É continuar sendo interiormente aquilo que decidiu ser, enquanto os olhos insistem em apresentar um cenário incompatível. Essa é a travessia do Mar Vermelho. Não uma caminhada sobre águas físicas, mas a passagem entre viver governado pelas aparências e viver governado pela consciência. Por isso, o mar não se abre antes que o movimento aconteça. A Bíblia mostra que Moisés avança, e somente então o caminho aparece. Neville via nisso um princípio permanente da imaginação criadora. A realidade exterior não conduz à consciência. É a consciência que conduz à realidade exterior. Quantas pessoas permanecem esperando sentir segurança para agir, esperando enxergar prosperidade para acreditar, esperando receber amor para então assumir que são amadas? A história de Moisés inverte completamente essa lógica. Primeiro, a consciência assume. Depois o mundo reorganiza suas formas para refletir aquilo que foi assumido. Talvez o maior milagre da travessia nunca tenha sido a abertura do mar. O verdadeiro milagre aconteceu quando uma consciência deixou de consultar os sentidos para decidir o que era possível. Foi nesse instante que o impossível começou a perder sua autoridade, e isso explica por que a terra prometida jamais poderia ser alcançada por uma mente que ainda carregasse o Egito dentro de si. Antes que uma nova realidade pudesse ser habitada, uma antiga maneira de perceber a vida precisava morrer completamente. É exatamente esse processo que revela por que tantos permanecem caminhando, mas tão poucos realmente chegam ao destino. Há um momento na jornada de Israel que costuma causar estranheza. Mesmo depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo continua reclamando, temendo, desejando voltar ao Egito e duvidando da promessa. Se a escravidão havia terminado, por que a mentalidade de escravo permanecia? Neville Goddard enxergava nisso um dos retratos mais precisos da transformação interior. Mudar de ambiente não significa mudar de consciência. Uma pessoa pode deixar uma situação difícil e continuar carregando o mesmo medo, a mesma sensação de falta e a mesma identidade limitada. O Egito físico ficou para trás, mas o Egito psicológico ainda caminhava dentro deles. É exatamente por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 afirma: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe que o texto não diz para renovar as circunstâncias, nem para renovar o mundo ao redor. A transformação acontece pela renovação da consciência. Neville insistia que toda mudança exterior é consequência dessa mudança interior. Quando a mente continua assumindo o mesmo estado, ela inevitavelmente produzirá experiências semelhantes, ainda que o cenário aparente tenha mudado. Muitas pessoas acreditam que começaram uma nova vida, mas apenas trocaram de endereço, de emprego ou de relacionamento. A identidade continua sendo a mesma, e é ela que recria continuamente o antigo Egito. Isso explica por que alguém consegue aumentar sua renda e continua vivendo com medo da escassez. Outra pessoa encontra um relacionamento saudável, mas permanece esperando ser abandonada. Há quem receba excelentes notícias sobre a saúde e ainda viva diariamente como se a doença definisse seu futuro.
Os sentidos deixam de apresentar um perigo imediato, mas a consciência continua reagindo como se ele ainda existisse. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, compreendi que essa é uma das prisões mais silenciosas da mente humana. Carregar internamente uma realidade que já deixou de existir externamente. Foi por isso que Neville afirmava que a imaginação deve ser ocupada deliberadamente. Se ela permanecer entregue aos velhos hábitos, continuará reproduzindo as mesmas cenas, os mesmos diálogos interiores e as mesmas emoções. Cada vez que você revisita mentalmente uma humilhação, revive um fracasso ou reforça uma preocupação, está oferecendo nova força ao antigo estado de consciência. Mas quando escolhe habitar repetidamente a sensação do desejo já realizado, algo começa a se reorganizar de dentro para fora. Não porque você esteja convencendo o universo, mas porque está assumindo uma nova identidade, e toda identidade tende naturalmente a expressar sua própria realidade. Talvez agora fique mais claro por que a Terra Prometida nunca poderia ser alcançada por alguém que ainda pensava como escravo. A longa caminhada pelo deserto não descreve apenas uma distância geográfica. Ela simboliza o intervalo entre abandonar uma velha identidade e estabilizar uma nova consciência. É nesse espaço que os sentidos fazem sua última tentativa de recuperar o comando. Mas existe um detalhe nessa jornada que revela por que alguns atravessam o deserto e realmente entram na promessa, enquanto outros permanecem caminhando em círculos dentro da própria mente. Existe um motivo pelo qual apenas uma nova geração entrou na Terra Prometida. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse detalhe nunca falou sobre idade, mas sobre identidade. A velha geração representa o antigo estado de consciência, aquele que aprendeu a viver reagindo aos sentidos. A nova geração simboliza uma mente que já não consulta as aparências antes de decidir quem é. A Bíblia descreve essa transição como um acontecimento coletivo, mas Neville a interpretava como um processo individual que acontece dentro de cada pessoa. Ninguém entra na promessa carregando a identidade que foi formada no Egito. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que ainda não se vê. Neville explicava que essa certeza não nasce depois das evidências, ela existe antes delas. A consciência assume primeiro e a realidade responde depois. Quando alguém entende isso, deixa de perguntar diariamente aos sentidos se sua manifestação está chegando. Em vez disso, começa a viver a partir da convicção silenciosa de que aquilo que assumiu já pertence ao seu estado de ser. É exatamente nesse ponto que a mente deixa de servir ao Egito e começa a servir ao Eu Sou. Observe como essa compreensão transforma situações extremamente comuns. Uma pessoa que assumiu ser próspera já não permite que um mês difícil destrua sua identidade. Quem assumiu ser saudável não entrega sua paz a cada pequeno sintoma antes de compreender o que realmente acontece. Quem assumiu ser amado não transforma cada atraso em abandono, nem cada silêncio em rejeição. Isso não significa ignorar responsabilidades ou negar fatos. Significa que os fatos deixam de ocupar o lugar de autoridade. Eles passam a ser apenas fotografias temporárias de estados antigos, enquanto a consciência permanece fiel ao estado que decidiu habitar. Foi exatamente assim que Neville interpretava toda a jornada de Moisés. O Egito representa a escravidão aos sentidos. Faraó representa a crença de que o mundo exterior possui autoridade sobre você. Moisés representa o despertar da imaginação iluminada. O deserto representa o processo de estabilização de uma nova identidade. E a Terra Prometida representa um estado permanente da consciência, onde a pessoa finalmente vive a partir do Eu Sou, em vez de viver reagindo às circunstâncias. Nesse momento, toda a narrativa bíblica deixa de ser uma lembrança do passado e se torna um espelho daquilo que acontece dentro de cada ser humano. Talvez agora você perceba que a verdadeira pergunta nunca foi como Moisés tirou Israel do Egito. A pergunta sempre foi: quem é o Moisés que precisa despertar dentro de você para conduzir sua consciência
para fora da escravidão dos sentidos. Enquanto essa resposta não nasce no interior, qualquer liberdade será apenas temporária. Mas quando ela finalmente desperta, você descobre que o caminho para a terra prometida nunca começou debaixo dos seus pés. Ele sempre começou dentro da sua própria consciência. Depois de percorrer toda essa jornada, a pergunta do título finalmente encontra sua verdadeira resposta. Como libertar sua mente da escravidão dos sentidos? A resposta não está em lutar contra aquilo que você vê, mas em deixar de reconhecer o que vê como a autoridade máxima sobre sua vida. Foi exatamente isso que Neville Goddard encontrou nas Escrituras. A Bíblia inteira descreve o movimento da consciência deixando de ser governada pelas aparências para tornar-se governada pelo Eu Sou. O Egito nunca foi apenas um território. Ele é todo o estado mental onde os sentidos determinam quem você acredita ser. E a saída dele começa no instante em que sua identidade deixa de pedir permissão às circunstâncias para existir. Agora a história de Moisés revela um significado completamente diferente. O chamado na sarça ardente foi o despertar da consciência. O confronto com Faraó foi o conflito entre a imaginação e as evidências sensoriais. As pragas representaram o enfraquecimento gradual da autoridade das aparências. O Mar Vermelho simbolizou a decisão irreversível de não retornar ao antigo estado mental. O deserto mostrou o processo de abandonar hábitos antigos até que uma nova identidade se tornasse natural. E a Terra Prometida nunca foi um destino geográfico. Ela representa a estabilidade de uma consciência que finalmente compreendeu que o mundo exterior sempre reflete aquilo que primeiro foi assumido no interior. Talvez você nunca tenha percebido que essa história continua acontecendo todos os dias. Sempre que um problema tenta convencê-lo de que você é pequeno, Faraó está falando. Sempre que um saldo bancário tenta definir seu valor, o Egito tenta recuperá-lo. Sempre que um diagnóstico, uma rejeição ou uma circunstância difícil tenta dizer quem você é, os sentidos estão exigindo obediência. Mas toda vez que você permanece fiel ao Eu Sou que decidiu assumir, mesmo antes da confirmação exterior, Moisés volta a conduzir sua consciência para fora da escravidão. É nesse momento que você deixa de ser conduzido pelo mundo e passa a conduzir a forma como o mundo se manifesta em sua experiência. Nas lições que aprendi lendo profundamente as obras de Neville Goddard, compreendi que esse talvez seja um dos maiores convites da Bíblia. Ela não pede que você admire Moisés. Ela convida você a despertar a consciência que Moisés representa. Não pede que você espere um milagre vindo de fora. Ela revela que a maior transformação acontece quando você deixa de reagir ao reflexo e passa a viver a partir da causa. Quando isso acontece, a paz deixa de depender das notícias, a confiança deixa de depender das estatísticas, a esperança deixa de depender das probabilidades e a identidade deixa de depender das circunstâncias. A verdadeira liberdade começa exatamente aí. Se você permaneceu até este momento, provavelmente percebeu que não estava apenas ouvindo uma história antiga. Você teve coragem de olhar para dentro e questionar uma das crenças mais profundas da mente humana, a de que os sentidos possuem a palavra final. Essa disposição para investigar, refletir e despertar é rara, porque exige abandonar velhas certezas para descobrir uma verdade maior. Se esta compreensão encontrou eco em sua consciência, escreva nos comentários: "Hoje eu saio do meu Egito." Essa simples frase será um compromisso com a identidade que você escolhe assumir daqui em diante. E se este conteúdo despertou algo verdadeiro em você, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que ainda acredita que sua vida é definida pelo que os olhos conseguem ver. Talvez essa pessoa descubra pela primeira vez que a Terra Prometida sempre esteve muito mais perto do que imaginava.